Olá, Legal Talkers! Estamos aqui hoje para a gravação de mais um episódio do nosso podcast jurídico Legal Talks. E novamente acompanhado aqui do meu querido professor Eduardo Santos, meu co-host. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Zé. É um prazer estar aqui hoje mais uma vez para gravar esse super episódio do Legal Talks, ainda mais com um convidado tão especial, nosso querido amigo. O nosso convidado hoje é também um professor e eu estou aqui do lado de dois professores hoje, uma responsabilidade imensa, um mestre e um doutor. E eu apenas um advogado aqui debatendo de assuntos importantes sobre direito processual penal e direito penal. Hoje o tema está imperdível e eu fiz questão de trazer aqui um professor doutor, professor de uma Universidade Federal de Uberlândia, para a gente falar de um tema muito sensível que é debatido em inúmeros lugares hoje, que é a seletividade penal. Mas antes de começar o nosso episódio e apresentar o nosso convidado, eu quero agradecer aqui o apoio do Escritório Jurídico JHGB Advogados e o patrocínio da Next Corporate, empresa de assessoria e consultoria em privacidade e proteção de dados. E para você que ainda não segue o nosso canal, não segue as nossas redes, se inscreva, ative o sininho e compartilhe com os colegas para a gente poder fazer crescer essa comunidade aqui. Não é isso, professor? Maravilhas, agradecimento especial aos nossos patrocinadores que possibilitam esse projeto. Sim, né? Sim. E também pedir para o pessoal seguir e compartilhar sempre aqui os episódios para dar mais volume e a gente conseguir sempre poder levar mais conhecimento para todo mundo. Claro, eu digo sempre que debate sobre questões jurídicas deveria ser grade curricular em todas as escolas. Verdade. Mas, como não temos aqui o nosso podcast e a gente traz aqui gratuitamente esse conteúdo valiosíssimo para todos vocês. E agora, vamos deixar o nosso convidado se apresentar, porque se eu fosse ler o currículo dele todo aqui, demoraria muito. Então, eu quero agradecer a presença aqui do nosso querido, ilustre convidado, professor Carlos Alves. Seja muito bem-vindo, professor. Carlão, né? Carlão. Professor Carlão. Tranquilo. Meu Deus do céu, quem tem amigo tem tudo. Eu falo para vocês sempre isso, porque vocês dois são dois amigos queridos. Claro. Eduardo, muito obrigado. Eu sou professor de Direito Penal, Processo Penal, Criminologia da Universidade Federal. Fiz doutorado escrevendo sobre penal. Eu fiz mestrado escrevendo sobre penal e fiz doutorado escrevendo sobre processo. Agora fiquei ali nessa área criminal. Sabe tudo de penal, né? Sei nada de penal. Estou estudando ainda, vendo se vou expandindo meus estudos mais para criminologia, mais para penal, mas é uma área que eu falo para vocês assim, o aluno do curso de Direito, ele se apaixona por ela, ali no começo do curso, nossa, meu Deus, tudo penal é novidade, até porque toda hora a gente vê notícias sobre questões penais que estão colocadas no nosso dia a dia. Isso aconteceu comigo. E quando forma, casou com direito civil. Quem não gostava de direito penal nos primeiros períodos da faculdade? Meu escritório atende penal, mas a minha área hoje de atendimento geral é empresarial. Aí, ó, tá vendo? Eu mesmo sou penalfabeto, né? Você viu, né? O que ele pegou e fez? Olha, eu vou estudar penal? Não, eu gostei disso aqui. Mas agora eu vou ficar rico. Aí foi bem empresarial. Você sabe. Não fala isso que os criminalistas depois te batem. Os criminalistas estão ganhando muito dinheiro. Tem uns bem bonitinhos agora. Às vezes aparece na moda, né? Fica legalzinho. Já visto o nosso ministro, né? Cristiano Zanin, criminalista. Nossa Senhora, ali tem... A gente tem uns bons, né? A gente tem... Uberlândia mesmo tem advogados criminalistas muito bom, épicos aí, Dr. Cacheta e depois o Netão, que deu continuidade. Ao Neto Cacheta, já esteve aqui grande com a gente. Amigo, gosto demais, trabalhar junto com ele na Exame. Exato. Grande amigo. Eu tenho uma honra muito grande que o professor Antônio, uma vez, eu chamo ele de professor por causa da universidade, né? O professor Antônio, uma vez, pegou um livro que eu escrevi na época do pacote anticrimes, e o professor Antônio, ele leu a obra e um dia gravou um vídeo. Eu recebi um vídeo dele elogiando o conteúdo da obra. Nossa, eu fiquei super emocionado, porque são pessoas que... Ele, acho que o falecido Vitor Hugo Machado também era um dos grandes aqui, que trabalhava com direito criminal. Então, quer dizer, você tem pessoas que são... Sim. E uma geração mais jovem também, que ela vem com grandes criminalistas também, né? Sim. Lembrando que o Moacir, por exemplo, também é outro. Sim, professor Moacir também, grande abraço. Se a gente for lembrar de todo mundo aqui, não dá tem o doutor Luciano, que é sócio do Gabriel, Luciano Rosa.
grande amigo. Tem a doutora Rafaela Cardoso. O Pêssego, que o juiz aposentado. O Pêssego. Seremos injustos pela omissão, né? Vamos lembrar de todos. Não me lembrar aqui, me perdoa, mas também quero mandar um abraço grande lá para Belo Horizonte, meu amigo Luciano Santos Lopes. Também outro monstro. Uma sumidade de direito penal. Eu digo que assim, que eu gostaria de ter a calma, a lucidez e o conhecimento do doutor Luciano para fazer palestra. É incrível. E o que eu acho engraçado é que a gente sempre fala, né, da corrente de processo, do Triângulo, de Minas como um todo. Mas, teve um de processo civil, né, que teve o Pídio, falecido. Sim. Um desembargador que a gente, o Hernando Fidelis, todo mundo. Mas, cara, a gente teve Humberto Eudoro, a gente teve muita gente estudando penal que se destacou em termos de Minas Gerais. Por exemplo, o ex-presidente da OAB, o Marcelo Leonardo, também trabalha muito nessa área. Sim. Então, quer dizer, existem grandes pessoas estudando também. Sim. Eu gosto muito de penal. O Eduardo sabe disso. Eu não atuo porque eu acho que na minha vida que eu já vivia, já tinha uma empresa de consultoria. Então, se encaixou melhor para mim o direito empresarial do que o penal. Mas eu gosto muito de debater. E hoje nós temos aqui esse espaço aqui pra gente falar muito sobre isso. Sempre aberto a todas as áreas do conhecimento. E de causas que me incomodam mesmo, pessoalmente, viu, professor Carlos? Foi até a nossa conversa para definir o tema. Eu falei pro professor Carlos, isso me incomoda, essa seletividade penal me incomoda. Acho que a gente poderia falar sobre isso. Sim, né? Eu falo para você assim, eu sempre tenho conversado com os meus alunos e o pessoal que eu debato, e às vezes quando eu vou fazer palestra eu falo uma coisa assim, não existe ramo do conhecimento jurídico que seja mais sensível àquele espectro que a gente tem na nossa sociedade de desigualdade, que é o direito penal. O direito penal reflete o que a gente é enquanto sociedade. E se nós somos uma sociedade desigual, o direito penal e o processo penal, porque a gente esquece do processo. Sim, sim. Hoje eu sou mais professor de processo do que de penal. A gente fala do penal, mas o processo passa incólume, mas ele reflete a seletividade penal, ele reflete a desigualdade social da nossa sociedade mais do que qualquer outro ramo do direito. Porque ele deixa evidente isso. Ele deixa evidente uma característica do penal e processo, que é a questão do controle formalizado e seletivo que a gente tem dentro da sociedade. É como se eu olhasse assim para o pessoal que nos assiste e falasse desse jeito assim, olha, você olha para o penal e para o processo penal e você vai ver espectros que são absolutamente diferentes. Você vai ver um espectro onde eu olho para um setor da sociedade e para esse setor da sociedade eu dou todas as garantias penais e processuais penais possíveis. Eu olho para um outro espectro da sociedade e falo, não, para esse setor aqui eu não vou te dar garantias penais e processuais, mas eu vou te dar os rigores da lei penal. É uma espécie de direito penal do inimigo à brasileira, né? Para não sermos injustos com Jacobs, que obviamente tem sua teoria consideravelmente subvertida na leitura brasileira, né? O Zaffaroni escreveu um livro muito legal que eu ia trazer até para trazer para cá, mas é assim, quem é o inimigo do direito penal? Cara, se a gente for entrar na área da criminologia, aí temos assunto para uns 10 episódios de podcast, né? Eu vou lembrar das aulas de criminologia lá do meu professor Gil, lá da Unitri, Gil Mesquita. Grande personalidade. Grande abraço pro professor Gil também. Se a gente for falar de criminologia, eu vi inclusive que você trouxe livro de criminologia. Não, tem, cara. Miséria governada pelo direito penal. Tem uma corrente chamada pensamento criminológico, que o professor anda com livro, né? Você sabe disso, Eduardo. Normal. Aí, senão alguma coisa está errada. Que é miséria governada pelo direito penal e punir os pobres. Eu acho um livro bastante interessante, eu fico marcando ele. É sobre a experiência norte-americana, mas ela ensina bastante pra gente sobre essas questões aqui. Igual lá, por exemplo, esses dois livros tratam basicamente de uma mesma ideia. Como eu substituo política pública por política penal? Como que eu saio de um Estado social, do welfare state, que você trata no seu livro constitucional, nas questões assim, para um Estado penal? Porque, às vezes, você tem uma tratativa dessa forma. Então, às vezes, você... eu vou diminuir política pública, então eu vou assumir um modelo mais liberal. Tá legal. Só que, se produzir desigualdade, como que eu freio os questionamentos? Muitas vezes o direito penal é chamado para fazer esse tipo de trabalho. Então, quer dizer, eu diminuo o Estado social, mas eu aumento o Estado penal. Se você for observar isso, independentemente do espectro ideológico que governa, você pega... Vou só dar um exemplo para vocês entenderem. A lei de drogas no Brasil, ela é de 2006.
A lei de drogas, se você for pegar e comparar ela com a 6368, que era de 76, anterior a ela aumentou as penas em todas as questões, todos os tipos penais. Houve um aumento de pena. A única exceção foi o 28, que tratou do usuário. Beleza. Aí você vai pegar esses dois espectros. E aí, a gente resolveu o problema? Quer dizer, se você for pegar o número de condenações e coisas, só aumentou. Então, você precisa da lei? Precisa. Num caso desse, drogas, precisa dar tratamento rigoroso? Precisa. Precisa sim. Crime assemelhado a hediondo, você precisa de um tratamento rigoroso. Só que eu também preciso de uma política social para dar suporte a essa alteração legislativa que você fez. Eu preciso de equilíbrio nessas questões. E que muitas vezes a nossa sociedade não apresenta isso. A gente acha que só a lei vai resolver o problema e acabou. E não é assim. Não é assim. O direito penal ele tem que ser sensível? Tem. Ele tem que ser sensível. Só que a gente precisa dar a contribuição ao outro lado. A gente precisa equilibrar essa questão. Tem um processo. Tem um processo. E aí é onde tudo se mistura e aí é onde há a chamada seletividade. Né? Porque se você vê hoje em dia, né, Eduardo? A gente tem bem lembrado aqui a questão das drogas pelo professor Carlão, vamos chamar de Carlão, né? Só Carlão. Eu nem sabia que ele chamava Carlão. Eu sempre o conheci pelo pseudônimo de Carlão, então se ele chamasse Emanuel, não me surpreenderia. E vamos falar aqui, né? Carlão, porque ele também é professor de jiu-jitsu. Esse é o motivo. Não dá pra... Olha a couve-florzinha ali, ó. Ele fala dessa questão aí do direito penal, mas ali é direito penal do inimigo disfarçado, né? De forma velada. Eu falo para os meus alunos. Lá na Exanc, que um abraço a Exanc, que eu estudei lá, cara, que eu dei aula lá, o pessoal falava assim, professor, mas você tem essa vozinha assim. Aí eles me chamavam de Anderson Silva. Por causa da luta com a vozinha. O Anderson Silva vai dar aula hoje, vocês estão doidos. Não confunde a voz com a intensidade da pegada, né? Então, a questão das drogas, mesmo que tenhamos aí um Código Penal que prevê penas muito altas e rigorosas, a gente percebe que realmente aqueles chefes do tráfico, às vezes não estão presos, não estão na favela, estão nos condomínios de luxos, né? E aí o processo penal trata essas figuras de uma forma diferente de um traficante de droga que está lá na favela, um subcomandante, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é esse controle que a gente tem que discutir aqui hoje. Uma vez eu fiquei sabendo até, com certeza isso não foi no Brasil, nem em Minas, não envolvia nenhum político mineiro, tenho certeza, mas de um país, sei lá, tipo na Europa ou nos Estados Unidos, em que caiu um helicóptero. E aviões cheios de droga do cara e não deu nada, né? No final, não aconteceu absolutamente nada, né? Então. Um dia deu uma Mas não aqui. Não aqui. Viu, ministro Alexandre? Não estou falando do Brasil. Não me inclua no inquérito das fake news. Cuidado com o Xandão. Olha lá, hein? Olha lá. Não, mas brincadeira à parte, vamos lá. Um dia eu dei uma palestra na PUC. E eu abri a palestra falando uma coisa, que depois eu repeti essa palestra na OAB. O presidente Luciano Salles me convidou, muito honrado, um grande abraço a ele também, e grande amigo. Ele me convidou, eu fui lá dar essa palestra. Aí eu começava a palestra com duas notícias do mesmo site, de coisa aqui do Triângulo aqui, fui lá e coloquei as duas notícias. Aí tava assim, notícia de um lado, tava assim, empresário suspeito de tráfico de drogas é preso em Ribeirão Preto, conduzido em Ribeirão Preto, sob suspeita de tráfico de drogas, uma coisa assim. Então, olha, empresário suspeito de tráfico de drogas é conduzido em Ribeirão Preto. Aí, no mesmo site, alguns dias depois, estava escrito assim, traficante é preso no Segismundo Pereira. Tem diferença? Tem. Tá? Então, o empresário suspeito estava num hotel de luxo em Ribeirão. O bairro Segismundo Pereira, um bairro de classe média, ali em Uberlândia, já sentenciou o indivíduo, traficante.
Essas questões, esse etiquetamento, que lá na criminologia a gente chama até de teoria do etiquetamento mesmo. Exatamente. Tá? Essas questões, elas demonstram isso. E eu abri a palestra, o pessoal deu risada. Mas o problema não estava nisso. O problema foi o que veio depois. Quando eu falava desse jeito assim, que a gente tem seletividade, porque eu mostrei lá, censo 2024 dos presídios no Brasil. Eu fiz um cálculo de padaria lá, que a gente estava chegando em 700 mil presos, que faz da gente terceira ou quarta maior população carcerária no mundo. Aí, 700 mil presos. 32% dessas pessoas estavam em execução provisória de pena. Quer dizer, não tinha sequer sentença penal com trânsito em julgado. Vamos arredondar um pouquinho. A gente olhar e falar que 1/3 da população carcerária está em execução provisória de pena, isso é um absurdo. E se a gente olhar e falar assim, o nosso sistema criminal, o nosso sistema prisional não vai funcionar nunca. Por quê? Não adianta eu ficar aqui gastando a minha saliva falando em garantismo penal, todos os direitos e garantias fundamentais ao preso, o Eduardo ficar falando sobre um modelo constitucional de divisão de poderes na aula dele, que se faça isso, e sendo que a realidade, quer dizer, muita gente que estava lá dentro do sistema prisional pode olhar para mim, para o Eduardo, e falar assim, o senhor é animador de conteúdo. Porque a realidade que eu vivo não é essa. Sabe, assim, existe uma diferença muito grande entre o que o senhor está falando e o que eu estou vivendo aqui. Aí eu vou dar aula de execução penal, abro a LEP, primeiro artigo, já falo sobre os direitos do preso. Ele olha para mim e fala o quê? Tá de brincadeira? Eu falo lá assim, eu não preciso cumprir todos os 100 e poucos artigos da LEP. Eu falo, cumpre uns 30. Quando fala lá, isolamento celular em cela por 6 metros quadrados, você fala, já cumpre esse. Depois a gente conversa. Quer dizer, eu tenho uma pessoa numa cela individual que ela tem 6 metros quadrados com condição de salubridade. A gente cumpre o básico? A gente está fazendo a nossa lição de casa, gente? E olha só, em Uberlândia ainda temos um juiz de execuções penais, que é um juiz que trabalha muito, já esteve aqui com a gente. Lourenço, ótimo, amigo, estudei com ele. Então, e mesmo assim ele ainda nos contou que hoje a população carcerária de Uberlândia é o dobro da capacidade dos 2 presídios. E tá das bom, 2 hein? penitenciárias. Comemorou, entendeu? Né? Tá super lotado. E o doutor Lourenço, que vão fazer... A gente gosta de falar de juízes, né? Criticar juízes por suas atuações, e obviamente devemos fazer isso. É direito nosso fazer isso, da mesma forma que eles também podem nos criticar, naturalmente. Mas precisamos elogiar o doutor Lourenço na sua atuação aqui, exemplar. Inclusive, trouxe para nós aqui um projeto que ele toca e que é em relação ao absorvente das presas femininas, né? Exato. E é uma atuação louvável. Mas, mesmo assim, não consegue resolver o caso da superpopulação carcerária. Aí você imagina, a gente tá ali, questão do absorvente feminino. Aí você fala desse tipo, bom, é uma questão pequena. Não, isso é uma questão social. Questão social. O Estado deveria estar preocupado com isso. Exatamente. Uma questão absurdamente social. Doutora Rafaela faz campanha uma vez por ano para levar absorvente para as presas, né? Você entendeu? Entendeu? É complicado. E a gente colocou isso em discussão algumas vezes, e o Congresso rejeita. Quer dizer, aí você olha e você fala, tá legal. Você quer que tipo de política? Você quer só uma política penal, então? Então, beleza, vamos tratar dos crimes só sobre uma perspectiva formal. Gente, vai resolver o problema durante um tempo, não vai resolver o problema durante todo o tempo. Eu não sei, sinceramente, como professor de penal e de processo penal, quantas vezes a lei de crimes hediondos foi reformada para coloca coisa, tira coisa, coloca coisa, tira coisa. Eu não sei, mas eu perdi o controle. Fora as inconstitucionalidades já declaradas. As inconstitucionalidades. Algumas razoavelmente, corretamente, e outras talvez nem tanto. Você lembra, Eduardo, da aula de constitucional, você lembra que a gente passou 18 anos falando que a lei de crimes hediondos era inconstitucional? Falando sobre o regime integralmente fechado, tal, não sei o quê, aquela coisa. Foi 18 anos até mudar de posição. Eu, particularmente, até discordo dessa decisão, sendo muito sincero com você, porque eu nunca vi um problema no cumprimento integral da pena
para mim, não fere a individualização da pena quando você leva isso a crimes hediondos, especialmente se você levasse isso de forma estrita, por exemplo, para crime hediondo com extrema violência ou algo dessa natureza. Especialmente pensando a perspectiva da vítima. Cara, porque eu concordo com toda a perspectiva criminológica da figura do preso, porque realmente uma pergunta que você tem que se fazer sempre é: o que eu vou fazer com esse preso durante a prisão? Porque depois da prisão ele vai existir na sociedade. Então eu preciso estar muito preocupado com como ele é tratado na prisão, para que depois eu tenha alguém que retorne e consiga levar uma vida. E uma vida em que ele não pratique mais crimes. Então essa é uma preocupação extremamente relevante. Mas por outro lado também, eu acredito que nós não podemos esquecer das vítimas, especialmente nos casos de extrema violência, como feminicídio, estupro, crimes que ao longo do tempo eu acho que foram até de certa forma banalizados pela política criminal brasileira. Acho que no Brasil a gente acaba muito no 8 ou 80 e extrema demais, né, para um lado ou para o outro. Às vezes é preciso buscar um equilíbrio. Então, nessa perspectiva, eu não via uma inconstitucionalidade frontal, pelo menos, em cumprimento integral, pensado para esse tipo de crime. A gente chama isso na criminologia, Eduardo, de política criminal pendular. Ou a gente está assim, não, é crime de menor potencial ofensivo, aí a política criminal vai para lá. Não podemos dar esse tipo de tratamento na política criminal, então vamos voltar. Aí volta, aí pune demais, excesso punitivo. Até o Auri fala nisso. Aí então você faz assim, aí você fala, e o meio termo ali? Não, o meio termo fica esquecido. Porque a gente legisla ao sabor do quê? A gente legisla ao sabor do problema. É como a minha avó falava, a gente vive apagando o fogo. Você só fica no pinga-fogo. Apaga fogo, pinga fogo, pinga fogo. Mas nesse ponto, eu concordo contigo. Tem um ponto que eu não concordo contigo. Na questão dos crimes hediondos, por exemplo, se a gente está falando sobre isso assim, eu te falo. Lá hoje nós temos 12 tipos penais que são listados em crimes hediondos. Quantos são do colarinho branco? Corrupção, né? Nenhum corrupção do colarinho. Está mais... Nenhum do colarinho branco. Eu te falo até aqui, ó. Homicídio praticado em atividade de grupo de extermínio, lesão corporal culposa, dolosa gravíssima de autoridade de segurança pública, feminicídio, vicaricídio, roubo circunstanciado, extorsão qualificada pela morte, lesão qualificada, furto qualificado pelo emprego de fogo explosivo, favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual, auxílio à instigação à automutilação, porte de arma de fogo, posse de arma de fogo proibido, e aí vai alguns crimes militares e disposições relativas ao marco legal do combate ao crime organizado. Nenhum desses. Isso já é uma seletividade penal. Isso já é uma seletividade penal. Isso já é uma seletividade penal. Nenhum. Aí quando você pega do 312 para frente do Código Penal e vai falar dos crimes contra a administração pública, e aqui, meus caros amigos, eu quero deixar bem claro uma coisa. Olha, para mim, o maior problema do Brasil é essa desigualdade, a desigualdade. E aqui eu não quero falar ou diminuir, falar que não, corrupção não é um problema no Brasil. Ela é. Ela não é o maior. Ela é um dos maiores problemas que a gente tem. Tratar um não significa que a gente vai abandonar o outro. A gente tem que tratar as duas questões. Até porque, por exemplo, a questão da gente pegar aí e tratar a corrupção, ela tem que tratar também o aspecto cultural disso. Vou parar na vaga de deficiente. Ele é só um minutinho. Perfeito. Meu irmão, você fica fazendo um negócio desse. Joga o lixo na rua. Vamos ali. Tô bebendo cerveja. Joga a lata ali. Meu irmão, você trata o espaço público como se fosse espaço de ninguém. Não, o espaço público ele é coletivo. Essa pessoa é a mesma que diz o seguinte, professor Carlos, que o preso tem que apodrecer na cadeia. Exato. Desde que o preso não seja nosso. É o mesmo. Parente. Amigo. Entendeu? Amigo. Então, aqui, eu quero fazer até um recorte aqui para justificar isso que eu acho importante, Eduardo, que quando a gente está falando sobre esses assuntos, tem algumas pessoas que ainda insistem em dizer que vocês estão defendendo bandido, defendendo preso, defendendo direito do preso. E tem gente precisando de direito na rua. Não, a gente está defendendo direito da pessoa. A gente está defendendo direito constitucional, direito à dignidade da pessoa humana. Direitos humanos, isso serve para todos, independente de cor, raça, credo, religião. Não é isso que está na Constituição? Sim, até porque qualquer um de nós, em uma situação de infortúnio, uma situação que nunca se sabe se vai acontecer ou não na vida,
em um momento ruim, qualquer um de nós está sujeito a cometimento de um crime, às vezes até dessa natureza. E aí, como vai ser? Será que vamos defender esse mesmo tipo de tratamento para nós, ou para o nosso filho, ou para eu sei que não é o melhor argumento usar a família, mas considerando o senso comum, não dá para dispensar esse tipo de proposição reflexiva, né? Sim. Né? Então, Claro. A gente tem que se colocar no lugar tanto da vítima, mas também do autor. Sim. Boa parte da população hoje, ela pega e ela tá com medo. Existe uma sociedade muito complexa. Gente, eu vivi numa Uberlândia de 200 mil pessoas, 200 mil habitantes. Os meus filhos vivem numa Uberlândia hoje, em que, se a gente pegar durante o dia as pessoas que fazem migração pendular para Uberlândia, a gente tem uma cidade de quase 1 milhão de habitantes. Exato. A complexidade das relações é muito grande. Muito grande. Eu costumo brincar com os meus alunos, falar para eles, a sua casa tem aquela serpentina em cima do muro? Tem, ótimo, mas não serve para nada. Putz, você não vai dormir sossegado hoje, porque a maior parte dos furtos à residência, dos roubos à residência, quando a pessoa está entrando em casa, o bandido vê a oportunidade e entra junto. Quer dizer, aquela coisa toda, aquela brincadeira toda. Então, você tem relações que são muito mais complexas dentro desse contexto de uma cidade gigantesca como Uberlândia. E será que culturalmente evoluiu? Esse é o meu ponto. Será? Aí, como as pessoas estão com medo, elas olham e falam desse jeito. Não, eu quero um tratamento duro. Agora, eu quero que vocês percebam uma coisa. Eu quero mais penal. Só que quanto mais penal, sem a intermediação de uma política pública, quanto mais penal, menos penal. Por que menos penal? Quanto mais penal eu tenho, menos é o sentimento de que o sistema está resolvendo o meu problema. O sistema penal, o sistema criminal. E aí, ao invés da gente parar, pensar e racionalizar, a gente liga o modo sobrevivência e começa a reagir aos problemas. Reagir como? Aí reage com uma frase dessa: bandido bom é bandido morto. Essas questões todas. Eu tenho que aprofundar no direito penal. Não, espera aí. Você está num problema? Tô. Isso aí foi o jiu-jitsu que me ensinou, viu? Então para e pensa. Para e pensa. Tá ali numa situação de perigo onde você está para perder. Para e pensa. Então eu tenho que começar a dar tratamento diferenciado. Dar tratamento diferenciado significa fazer o quê? Tratar. Uma coisa são crimes de pequeno potencial ofensivo, um tratamento penal. Eu até defendo, uma coisa são crimes de médio potencial ofensivo, outro tratamento penal. Então, quer dizer, e para isso eu tenho que fazer o quê? Reformar sistema. Agora, o que a gente faz? Pinga um fogo aqui. Deu um problema com as organizações criminosas. Não, então vamos fazer uma lei para isso. Deu um problema com tal coisa. Não, então vamos fazer uma leizinha, vamos pôr um tipo penal. Não lá. É uma resposta social, é uma resposta política. Exato. Entendeu? Porque quando você cria esse tipo de lei, você não tem um embasamento social, um estudo social para que aquela lei seja criada. É uma resposta política a uma determinada situação que ocorreu. A gente chama isso de lei penal simbólica, né? Usando um termo lá. É o direito penal simbólico mesmo. Né? É uma lei apenas para que as pessoas acreditem que o direito ou que a política está fazendo alguma coisa. E pano de fundo. Talvez assim, né? Eu tenho uma posição em relação a essas legislações de um modo geral, e essa criminalização excessiva da vida social, que me leva à seguinte conclusão. Primeira coisa, eu acho que esse excesso de crimes leva a uma ineficiência, porque quando tudo é crime, a polícia já não é capaz mais de averiguar e investigar e resolver, porque é tanta coisa que se torna impossível, né? E o segundo ponto que me parece também é que as pessoas param de acreditar no direito, que foi algo que você destacou. Realmente, você não vai acreditar. E talvez aquelas coisas mais importantes a gente deixa de dar o foco que merecia, né? Mas, Eduardo, olha só, tem um ponto, você falando de desacreditar, tem um ponto importante que a gente pode conversar sobre ele, inclusive até propor soluções, que eu acho que é importante, que é a própria polícia militar desacreditar do sistema penal. Porque ele fala assim, eu prendo esse cara de manhã, ele tá solto à tarde. Eu prendo esse cara à noite, ele tá solto outro dia de manhã. E aí o policial passa a fazer vista grossa, a criminalidade aumenta. Por quê? Porque o sistema penal não funciona. A gente tem problemas estruturais nessas questões assim. Então, quer dizer, a gente tem que trabalhar um viés social, tem que trabalhar um viés estrutural do sistema criminal como um todo. É igual, por exemplo,
Todo mundo... Um dia eu escutei de uma pessoa querida, o sistema criminal norte-americano funciona mais rápido que o nosso. Aí ele até falou uma coisa que eu dei risada. Ele falou assim, o Código Penal norte-americano e de processo penal norte-americano funciona mais rápido do que o nosso. Eu peguei e falei, qual lembrando código? Que são 52, né? 51 estados mais o federal, Exatamente. Né? Eu perguntei qual. Qual lei penal americana funciona melhor do que a nossa? Todos esses comparativos. É ridículo o negócio falta desse. Noção de diferenças federalistas daqui e de lá. Até porque a concepção deles lá para tratativas de soluções penais é diferente da nossa. É muito mais negocial do que aqui. A justiça negocial aqui é incipiente ainda, né? Não. A gente tem o Flávio, que é um juiz federal, amigo, gente boa, Flávio Silva. Cara, muito massa. O livro dele chama Justiça Penal Consensual. Agora que a gente começa a desenvolver institutos jurídicos, absorvendo essas questões, fazendo do nosso jeito, algumas coisas muito boas, algumas coisas a gente precisa tratar melhor, tá? Então, quer dizer, aí você vai olhando essas coisas assim, e aí você fala, cara, isso é típica manifestação de uma sociedade que está com medo e é típica manifestação de uma sociedade que não entende que a gente precisa... Por exemplo, a sociedade precisa assumir a sua parcela, olhar e falar desse jeito, eu tenho que contribuir aqui com essas questões. Então, uma reforma estrutural nesses aparatos policial, uma reforma legislativa ampla. Então, se chegar... Gente, o meu Código de Processo Penal, que eu dou aula, eu falo do meu Código de Processo Penal. Meu Código de Processo Penal é um arremedo de código. Meu Código de Processo Penal é de 1941, sobre uma lógica inquisitorial, copiou o Código de Processo Penal fascista do Mussolini. Aí, beleza. Aí eu tive uma Constituição democrática, o código ficou aquela cara assim. Aí eu falei, não, vamos reformar ele para ele parecer democrático. O Alexandre de Moraes da Rosa, que não é o seu Alexandre do Constitucional, é o outro, o do processo penal. O Alexandre de Moraes da Rosa falou assim, ele nem é inquisitorial como ele nasceu, o Auri também fala isso, e ele nem é democrático como a Constituição de 88 é. Então ele ficou um Frankenstein jurídico, assim, cheio de deficiente de todos os lados. Todo. É igual eu falo para vocês, beleza. A gente vive um mundo da era da tecnologia, certo? Sim. Só com o pacote anticrimes em 2019 a gente foi falar de cadeia de custódia, não tinha nada dentro do código. Mas foi como que eu armazeno prova? Cada estado faz do seu jeito, aí o código trouxe um regramento lá, a gente tá todo mundo... Promotor de justiça, amigo querido, chegou em mim, Carlos, está todo mundo perdido nessas questões porque a gente não sabe como que faz. Quer dizer, agora, com o marco legal do crime organizado, a gente está falando de banco de dados de crime organizado no Brasil. Gente, mas a internet está aí desde quando? 1991, pelo menos eu utilizo. Pois é, a gente não tem banco de dados até hoje? Um banco de dados unificado? Para com isso, gente. A gente está brincando de fazer política criminal. Não é assim, não. Aí desculpa, eu quero que vocês entendam. Aí aparece de 4 em 4 anos um gênio. Vamos fazer isso. Vamos fazer não sei o quê. Vamos fazer tal. E boa parte das questões são extremamente desrespeitosas com o texto constitucional. Aí onde eu volto para vocês. Quer dar tratamento? Vamos dar tratamento. Uma coisa é de menor potencial ofensivo, uma coisa de médio potencial ofensivo, outra coisa de grave potencial ofensivo, outra coisa de gravíssimo potencial ofensivo. Pois é, mas sem olhar a capa do processo. Exato. Né? Sem olhar a capa do processo. Aí tá. Nós já pulamos o nosso roteiro todo. Ele já foi muito bem. Esse tratamento sem considerar o processo em si. O tratamento da execução. Do crime e da execução. Do crime e da execução. O processo em si, o que ele precisa, de um modo geral, óbvio, com exceção daquilo que se poderia jogar na justiça consensual ou em algo intermediário, ele vai continuar sendo regido pelas garantias constitucionais. Sim, normal. Garantismo normal. Vai ser alterado. Em tese, né, professor Eduardo? Porque na realidade isso não acontece. No Brasil tudo é utopia. Em tese. Eu fico vendo você falar de direito constitucional, assim, a coisa mais maravilhosa do mundo, mas assim, na realidade as coisas não funcionam bem. O Brasil é o país
da Alice, Alice, né, no País das Maravilhas, só que ao contrário, né? Que lá é um conto de fadas, aqui é um conto de terror, entende? Nada, eu gosto demais disso. Eu te falo assim, você vai entender, cara. Eu fico vendo assim. O pessoal um dia me perguntou, a sala de aula é rica. Zé, um dia eu te falo, cara, se você quiser dar aula, vai dar aula, que você vai ver. Você vai dar uns fios de cabelo branco, tô vendo que você não tem, mas você vai ter. O Eduardo tem, eu tenho, você vai ter uns fios de cabelo branco, mas você vai viver num espaço muito rico, cara. Sua experiência como advogado. A Adriana, minha esposa, está aqui nos bastidores com a gente aqui, ela sabe que eu adoro a academia, se eu pudesse eu ficava lá. Eu juro para você vai ver um espaço riquíssimo, assim, de debate. Um dia me perguntaram, professor, assim, por que você dá aula de processo penal? Porque quando a gente vê na prática, não é nada daquilo. Não é nada daquilo que você pega e que você fala. Eu sei. Eu não sou, assim, um Don Quixote que fica atacando os moinhos de vento e, meu Deus. Não. Eu sei. Mas eu vou criticar até um dia que eu falei, não vai haver sobreposição. Nunca a teoria vai ser igual à prática. Porque a vivência da vida é muito maior do que a nossa. Mas pode haver um despertar para o conhecimento, pelo menos, né? É o primeiro passo. E outra coisa, qualquer mudança, ela parte de você criticar, de você olhar e de você tentar aproximar a teoria da prática. Exatamente. Então, sim, exatamente. Esse é muito um caminho para mim. Quando eu digo falar de capa do processo, a gente vai agora voltar aqui para seguir o nosso roteiro, mas nós seguimos aqui, tá? Porque a nossa contextualização aqui era exatamente falar sobre o que a gente falou. Mas eu quero agora... Vamos mostrar os temas sensíveis, professor Eduardo. E professor Carlos, professor Carlão. Direito penal do rico versus direito penal do pobre. Existe isso? Existe direito penal do rico e do pobre? Só existe, meu querido amigo Zé Humberto. Cara, eu vou te falar assim, você vai entender. O Vargas falava uma frase que eu adoro. Todas as vezes eu repito essa frase, que ela espelha uma coisa que ela existe no mundo, existe no Brasil com mais... A gente vê com mais nitidez no Brasil, tá? O Vargas falava desse jeito assim, a lei. Porque ele falava assim, a lei. A lei, ele falava para os amigos os benefícios da lei. Para os inimigos, os rigores da lei. E para os outros? Para os outros, simplesmente a lei. Olha, essa frase do Vargas espelhava bem a gênese, ou espelha a gênese do nosso direito penal, do nosso processo penal e do nosso direito penal. Quando você olha, e o Eduardo lembra bem, as garantias constitucionais, elas estão ali, aí você fala, beleza, mas garantias constitucionais, elas estão ali para quem? Elas estão ali para os amigos da lei, tá? Então, aquele amigo da lei, ele foi pego, como diria minha vovó, com a boca na botija. Foi pego lá, suspeitas de prática criminal ou até mesmo condenação criminal com trânsito em julgado. Às vezes é réu confesso, né? Como o caso do Janones, por exemplo. Então tá ali. Não, mas espera aí. Tem alguns casos de ex-presidentes que a gente tem. Teve uma época que um ex-presidente de um bigodão foi pego em alguma coisa. Até o atual presidente falou, olha, vocês não podem fazer uma acusação dessa contra ele, porque ele não é uma pessoa como outra qualquer. Aqui eu tenho uma crítica, assim, atroz. Beleza, você como chefe de Estado não pode falar isso. E eu te falo, o direito penal e o processo penal ele deve servir a todos. E a todas. Então, ou ele serve para todo mundo, aí vou voltar na frasinha da minha avó para o pessoal entender bem, ou o pau que bate no Chico é o pau que vai bater no Francisco, ou ele não serve a ninguém. Então eu fico olhando assim, então quer dizer, existem mais brasileiros e menos brasileiros? Não existem mais brasileiros e menos brasileiros. Ou eu dou garantias processuais a todos, indistintamente, eu não dou a ninguém.
Então a gente precisa fazer uma escolha. Igual eu falo sobre política criminal. A gente fica pendulando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Mais punição, menos punição. Mais punição, menos punição. Olha, faz uma escolha. Olha, eu quero direito penal do inimigo. Daqui para frente é direito penal do inimigo. Tudo bem. Se a escolha for válida, compatível com o texto constitucional, tranquilo. Desde que compatível com o texto constitucional. Mas calma, direito penal do inimigo do Jacobs. Não a brasileira, né? Não a brasileira. O Jacobs eu sempre mas é importante diferenciar isso. Porque no Brasil tem o direito penal do inimigo ideológico. Não, mas não é hoje nem nesse ponto. Então, aí, dependendo da ideologia, você trata hoje, de uma maneira. Hoje as questões estão mais complicadas. Até a questão mesmo processual, porque assim... Carlos, bem melhor do que eu para falar sobre isso, mas assim, é porque o pessoal que às vezes defende o direito penal do inimigo no Brasil, não todos, claro que há bons discípulos do Jacobs, mas há uma parcela de pessoas que identificam o direito penal do inimigo como se fosse um direito penal inquisitivo, e não quase. É isso. Né? Quase. Está distante disso. Assim como... E outra coisa, porque o primeiro ponto, inclusive, já que está falando de seletividade, quando você fala em direito penal do inimigo do Jacobs, uma coisa importante é lembrar que ele não é para todos os crimes, né? É algo bem importante de se diferenciar também. Eu falo para você o seguinte, a primeira vez que eu li o Jacobs, o livro em Direito Penal do Inimigo, eu juro para vocês que eu abracei o livro e falei, é isso, finalmente encontrei um cara que fala o que eu quero ouvir. Aí depois eu parei e falei assim... É mais complexo. Espera aí. Eu sou Jacobs, só pra deixar claro. Não, eu não. Eu sou Você é Roxin. Sociedade binária, eu sou Roxin, tá? Beleza. Mas na época eu gostava mais do Jacobs. Funcionalista, pelo menos. Aí eu olhei assim e falei assim, cara, se eu te falar que hoje eu leio mais Fazalário do que até o Roxin, mas tá valendo. Aí o que acontece? Aí a primeira coisa que eu li, falei, nossa, isso aqui é sensacional, é isso, fere o contrato social, então essas pessoas estão antes do pacto civilizatório que a gente fez, então não merece nada. Aí eu peguei e falei desse jeito assim, parei um tempo, falei assim, cara, mas quem que põe a régua? Quer dizer, quem dá a medida de quem feriu o pacto social? Ué, quem dá a medida são os representantes do Estado. Olha, se são os do povo. Você se sente representado no Congresso? Sinto. Eu sinto que o Congresso Nacional é um espelho da sociedade brasileira. Ele é, exatamente. Isso eu concordo com você. Não, é o representante do povo. É o representante do povo. É porque assim, eu não olho pro Congresso como meu representante, mas eu vejo que no Congresso... Mas você tá onde, criatura? Mas eu vejo que o Congresso... Há pessoas que me representam, assim como há pessoas que representam as outras pessoas. Eu vejo o Congresso como um órgão plural, democrático, que representa todas as camadas sociais, todos os guetos sociais possíveis. E é exatamente aquilo, é aquela bagunça que representa o que é o Brasil. Eu acho que o Brasil é tão plural que, efetivamente, o Congresso é um reflexo da sociedade, embora... o Congresso não reflita cada pessoa individualmente isolada. O que você vai ter ali são alguns daqueles parlamentares te representando, outros não. Então, quando se fala... É porque eu acho que hoje, eu acho que a gente esqueceu que o povo é o povo todo. E quando se fala de democracia, eu estou falando do povo como um todo. Então, olhar para o Congresso e dizer, o Congresso representa o povo? Eu acredito que sim. Ele reflete o povo brasileiro? Eu acredito que sim. Todos os parlamentares que estão lá refletem aquilo que eu penso, aquilo que eu concordo, aquilo que eu gosto? Não, alguns sim. Então me vejo representado. Ainda que eu não goste do Congresso. Eu entendo o seu posicionamento. Mas eu entendo seu posicionamento. Eu acredito, inclusive, realmente que você tem razão. Que o Congresso realmente representa o Brasil hoje. O povo, ali, as pessoas, os grupos de pessoas que estão ali. Isso não quer dizer que seja um bom Congresso. Não é. Aí nós vamos aderir ao Aristóteles e ao Platão e vamos chegar no final lá a resposta da República dos Filósofos. E aí, nisso eu olho para vocês e falo, beleza. Então são esses caras que vão pôr a régua para mim. Se eu sou inimigo ou não. Infelizmente. Então, por exemplo, eu te falo. Você pode gostar de um monte de cara lá, bonitinho, uns caras lá. Os tiktokers. Dando umas chupetadas, você fica lá gostando dessas coisas aí. Beleza. Eu vou te falar.
Imagina se ele põe a regra seguinte: é inimigo do Estado, professor. Você vai estar no mesmo caldeirão que eu, você vai assar no mesmo caldeirão que eu. E não interessa se você adora a chupetinha dele ou não. Eu vou fazer Eu concordo. Eu só acho que, assim, é democrático, entende? E eu acho que no Brasil vige... E eu acho que as pessoas não têm coragem de dizer isso. Mas eu acredito que no Brasil hoje vige sim o direito penal do inimigo, só que a brasileira, traduzindo. Ele não é como regra determinado, o inimigo não é como regra determinado pela lei, mas sim pelos juízes pelos promotores. Eu vou te falar o seguinte, eu vou pegar a ideia do Zaffaroni para você, porque tem um livro que rebate o Jacobs, chamado que é o inimigo do direito penal. O Zaffaroni chama isso de direito penal subterrâneo. Ele fala tipo assim: a lei penal está aqui, a lei processual está aqui, ela está te falando das garantias, mas aí, no subterrâneo, e aí o problema... o problema está no juiz. Não, eu vou te falar que o problema é maior ainda. O problema está nas relações sociais, igual, vou te falar numa boa. Teve uma operação no Rio de Janeiro que matou centenas. Legal. 2 dias depois, as mesmas posições estavam ocupadas por outras pessoas lá em cima e tal, e acabou. Isso é direito penal do inimigo. Isso é direito penal subterrâneo, como diz o Zaffaroni. Mas por quê? Porque uma instância policial achou no direito de subir numa favela e matar os outros. Eu não concordo que seja direito penal do inimigo, mas eu acho que desvirtua a teoria do Jacobs. Beleza. Só que aqui eu quero que você entenda uma coisa que eu vou te falar. Aonde que o Jacobs escreveu? Qual é a realidade social do Jacobs? Não, é outra. Completamente diferente. Em que Alemanha que ele escreve aquilo? A Alemanha, no pós-guerra, ela se utiliza de 2 ramos do conhecimento jurídico para criar um sistema de proteção e um sistema de garantias, constitucional e penal. Ela fortalece esses 2 ramos para ela dar uma mensagem clara para a sociedade. Eu não vou voltar ao que foi antes da guerra. A realidade social alemã é a mesma que a nossa? Muito longe. Esse é que é o ponto. A gente tenta adaptar a teoria, olhar e tentar olhar para a nossa vida, explicar a nossa vida a partir da realidade social de um cara completamente diferente, que vive uma coisa completamente diferente da nossa. Por isso que, no primeiro momento, eu te falo, eu fui seduzido pela teoria. Aí depois, num segundo momento, eu olhei e falei, a nossa realidade é outra, eu preciso repensar. Eu preciso olhar e tomar cuidado. Tá? Quer dizer... Teria que fazer uma adaptação da teoria do Jacobs para o Brasil. Eu preciso pensar na minha realidade. O meu ponto até, não sei se Carlos concorda comigo, é que nós vivemos na prática hoje o direito penal do inimigo, só que a brasileira. Ou seja, quem determina o inimigo, a régua que você disse, ela não é o legislador como regra. Quem determina o inimigo é o operador do direito no dia a dia. Até a sociedade, Eduardo. Sim, a sociedade. É igual, por exemplo, vamos fazer uma questão legal. Tá na prática. Operação não dá para ignorar. A Operação Compliance Zero ocorreu depois da subida do morro lá do Rio de Janeiro. A Compliance Zero ocorreu lá em São Paulo, eu sempre Faria Lima, né? Faria Lima. Eu sempre esqueço o nome dessa porqueira dessa rua. Mas vamos lá. O comportamento operacional das polícias foi igual? Nunca. Mas nunca é. Mas nunca é. Por quê? Nunca é. Por isso eu disse que nós vivemos o direito penal do inimigo brasileiro. Você entendeu? Na prática. Isso. Ele existe, está sendo aplicado. Nós muitas vezes fingimos que ele não existe, que ele não está sendo aplicado. Só que quem determina o inimigo não é a lei, não é o representante do povo. Mas isso é que eu quero te falar, isso não é questão do juiz. Os juízes estão imersos numa cultura social e coletiva que privilegia a classe de cima, porque nós todos somos assim. E eu vou além. Tem hora que o inimigo é o próprio povo. Mas, cara, eu tenho escrito e falado isso o tempo todo. Constantemente, é o próprio povo, nós temos a própria população. Políticos à esquerda, à direita, ao centro e também representantes de certas instituições e de todas elas que acabam usando o famoso jargão da democracia contra o povo. É a democracia contra o povo, ou seja, eu uso o critério democracia
e vou contra o povo. Mas não é possível você usar a democracia contra o povo. Porque se eu uso a democracia, o argumento da democracia contra o povo, isso não é democracia mais. Eu sei. Mas só que isso acontece de todos os lados. Que fique bem claro. Ataque às instituições, você acha normalmente que é pelo populismo. Normalmente pelo populismo. Ataque às instituições, você acha que é uma prática de uma pessoa que se diz democrata? Mas nunca. Se for ataque e crítica são coisas distintas. Não, eu tô dizendo ataque. Ataque jamais. Crítica, sim. Eu te falo. Eu falo pra vocês, caras, eu critico muito a decisão aquela decisão do STF da execução provisória de pena, gente. Meu Deus. Que eu peguei e fiz para explicar aquilo na Universidade Federal? Nossa. Eu peguei aquilo, peguei a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal do passado e vim mostrando. Aquilo é bizarro. Aí vinha para cima, para baixo. Aí sim, pode execução provisória de pena. Aí depois mudou a jurisprudência. Não pode. Pode a jurisprudência, não pode. E eu coloquei os marcos temporais assim. Esse então, é um exemplo de democracia contra o povo. Teve tantos anos. E aí depois, 2016, 2019. Aí eu peguei e falei assim, qual o problema de você alterar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal num período de curto tão tempo, num tema tão polêmico, tão político, e aqui? Aí os meus alunos ficaram assim, não sei. Eu falei assim, gente, como que eu explico para o jurisdicionado, para a pessoa... povo que não estudou direito, que não fez faculdade de direito, para o povo, de uma forma simples. Como que eu explico isso para ele? Por que isso varia para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá? Ele vai, agora não estou entendendo nada. E sempre em momentos políticos muito específicos, né? É igual outra. Alteração, jurisdição, foro por prerrogativa de função. Supremo Tribunal Federal. Estica, encolhe. Estica, encolhe. Estica, sempre encolhe. Em momentos políticos específicos novamente. Reconheço a natureza política das Cortes Supremas? Eu reconheço demais da conta. As Cortes Supremas, o Supremo Tribunal Federal, ele tem seu papel político. Gente, política é inerente à nossa condição de vida. Em qualquer ocasião. Exato. Mas contra o texto constitucional não dá, né, Carlos? Você entendeu? Assim, essa decisão mesmo que você citou, igual, por exemplo, da execução provisória da pena, nós sabemos muito bem o motivo político na época, que era prender o então ex-presidente Lula, e só permitir a execução provisória para, na época, prender e efetuar a prisão do Lula, porque senão não poderiam ter prendido. Exato. Foi exclusivamente por isso, num voto do Barroso, e esse voto, para mim, é um dos votos mais absurdos que eu já vi em toda a minha vida. E, embora o Barroso seja campeão de votos absurdos, esse é um dos piores votos que eu já vi na minha vida. O Barroso deu aula no mestrado aqui da UFA. Em que ele escreve, literalmente, no voto, que houve mutação constitucional, mas uma mutação contra o texto. O pior é uma mutação contra o texto. O texto é claro, e eu não estou defendendo o Lula aqui, que fique muito claro, mas eu tenho que defender a Constituição. Veja, o texto é muito claro, né? Ele diz que ninguém é considerado culpado antes do trânsito em julgado. Eu posso odiar o texto, achar o texto horroroso. Eu posso discordar do texto, não tem problema algum. Agora, eu dizer... Você sabe que naquele caso... Que o texto não vale? Você sabe naquele caso, o que a gente precisava? Alterar o 283 do Código de Processo Penal, que lá diz pra gente quando a decisão judicial transitava em julgado. Para me ter execução provisória de pena, muita gente chegou até a pregar que precisava de uma PEC, uma alteração. Não, eu preciso alterar o 283 do CPP, uma lei ordinária, de menor quórum de votação. Pelo amor de Deus! Poderiam ter diferenciado trânsito em julgado, material fático, por exemplo, sobre os fatos, e do jurídico, da questão de direito. Sim, ou seja, a questão de processo. A partir do momento em que não há mais questão de fato a ser discutida, considero o trânsito em julgado fático. E aí posso cumprir a pena. Sim. E se o recurso é só de direito, como, por exemplo, um recurso extraordinário ou um recurso especial que é só de direito, aí você poderia cumprir a pena na dependência desse tipo de recurso. Aliás, esse foi um dos argumentos. Mas o que não dava pra fazer o que o Barroso fez? Eu sei. É inadmissível. É igual o outro também lá. Tinha um outro argumento que pegava e falava pra gente desse jeito assim. Cara, eu ri disso. Em lugar nenhum do mundo, uma decisão judicial espera transitar em julgado em 4 instâncias. Aí eu olhava e falava assim, meu Deus, não existe isso não. Que é isso? Dá vontade de chorar, né, professor? Dá. Aí você olha, aí beleza. Aonde gera problema pra mim? Eu entro na sala de aula, vou explicar isso pros caras. Tecnicamente, só até aqui eu discuto a questão de direito, a questão de fática, daqui pra cima eu vou discutir só a questão de direito. Aí você vai falar isso pro cara.
O cara tá entulhado com um monte de coisa assim. Aí você fica olhando. Já teve aluno que chegou em mim e falou pra mim desse jeito assim, não, isso é o que você acha, né? Eu falei, não, filho, isso é o que eu estudo. Isso é o que eu sei, não é o que eu acho. Mas acho que nesse caso não era nem o que você estuda, é o que está escrito no texto da Constituição. Não precisa ter estudado não, é igual, para esse caso. Esse é um caso que não precisa estudar. Professor Ed Hermes, que vocês conhecem, amigo maravilhoso, lindo que eu adoro. O Ed Hermes. Um dia a gente discutindo. Quando teve uma outra decisão também, você fala que o Barroso é campeão das decisões esdrúxulas, essa foi dele também. Aquela questão do aborto. Até o 3º mês. O 3º mês aqui e tal, olha, não é aborto. Eu peguei o tipo penal com o Ed Hermes, a gente foi dar uma palestra sobre aquilo, falou assim, olha, que me desculpe, ministro, professor, esteve aqui na casa com a gente, eu não consigo ler o tipo penal da forma que ele leu. Aí a gente fez até um comentário que foi bastante interessante, porque ele foi no seguinte sentido. No passado, a gente queria xingar um jurista, a gente falava para ele assim, você é positivista, você lê a lei demais com interpretação gramatical, seu positivistazinho. Poxa, isso era uma ofensa que o cara se sentia extremamente ofendido. Eu sei que nesse dia da palestra, por conta da interpretação do 128 do Código Penal, porque a gente não conseguia interpretar o dispositivo da mesma forma que o Supremo interpretou, eu sei que o professor Ed Hermes olha para mim e fala desse jeito assim, olha, vamos pedir uma coisa para todo mundo aqui, ser um pouco mais positivista. Quer dizer, você acaba se entregando a uma corrente de pensamento que você entende, porque algumas decisões assumem um conteúdo político tão grande que você olha e fala, não, isso aqui está errado. Isso aqui não é direito. Isso aqui não é direito. Não tem... Essa decisão é bizarra, já que você tocou nela, essa decisão também é tão bizarra. Esse habeas corpus é tão... o Barroso fez, talvez, um malabarismo hermenêutico ali mais, assim, esdrúxulo que eu já vi. Porque não é possível que não tinha uma pessoa no gabinete dele com capacidade de fazer uma pesquisa mínima nas correntes biológicas do início da vida, porque ele defende lá, isso está escrito no voto dele, ele defende que a vida começaria na viabilidade da vida extrauterina e adota o critério de 3 meses. Só que assim, o critério de 3 meses não é o critério da viabilidade da vida extrauterina, que isso daria entre 24 e 26 semanas de gestação. É o Roe vs. Wade, né, lá dos americanos de 73. E não, na verdade, ele acaba, vamos dizer assim, no dispositivo, adotando a teoria do sistema nervoso central, mas na justificativa ele adota a teoria da viabilidade da vida extrauterina. Então, assim, é ridícula. Porque, beleza, se você quer defender... Não há nenhum problema de defender a inconstitucionalidade da criminalização do aborto voluntário. Queira defender isso, sem problema, defenda. Mas mantenha a coerência entre as teorias que você está adotando. Nem isso ele conseguiu. Eu falo para vocês assim, eu fico olhando e falo assim, eu entendo, eu critico certas decisões. A execução provisória de pena, por exemplo, é uma questão que eu critico até hoje. Na sala de aula, converso com todo mundo. Mas eu falo para vocês uma coisa que a gente até conversou, assim. Eu falo para vocês, eu critico, eu entendo, mas respeito o Supremo Tribunal Federal no seu valor institucional. Devemos separar as coisas. Exato. Né? Sim. Porque ele tem, e a gente precisa. E eu falo para vocês assim, uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje, a gente está perdendo essa institucionalidade. Porque às vezes a gente olha certas questões assim, e você fala assim, cara, você começa a diminuir isso, você começa a diluir a sociedade. Quando a institucionalidade parece um sorvetinho que está colocado no sol, ele começa a derreter, você fala, eu posso fazer qualquer coisa, porque, olha lá, a cúpula já está essa bagunça mesmo, então eu posso aqui. A gente perde a unidade enquanto sociedade. Isso é péssimo para o coletivo. Isso é péssimo. Com certeza. Professor, agora vamos para o último tópico aqui da nossa conversa, porque infelizmente o nosso tempo é limitado, né? O nosso tópico agora é crime financeiro, né? Crimes do colarinho branco. E nós temos um caso aqui que ainda está em andamento, então a gente não pode fazer conclusões, mas a gente pode fazer alguns estudos aí do caso, né? Caso do Banco Master. Envolve aí figurões da política, do empresariado, da cultura, do judiciário, de advogados.
Olha, e como que está sendo tratado, como o seu ponto de vista, como está sendo tratado isso? E aí está existindo a seletividade penal aí? Nossa Senhora. De leve. Nossa Senhora. Só de leve. Olha, eu costumo... E a pergunta não é tendenciosa aí. Eu tenho uma amiga querida, Thaís, a minha irmã também. Ela é dentista, assim. O caso master me parece assim, quando você tem uma cárie no dente, sabe assim, você... Não, eu vou investigar só esse buraquinho aqui, assim. Aí quando você põe a broca, assim, aí abre, tá aquele buracão não dá nem grandão, canal, né? assim, não dá nem... É melhor fechar e deixar como está. Olha, quanto mais... Vamos lá, que a gente não sabe como que tá, são conjecturas que a gente tá fazendo. Se, os meus alunos, professor, e se? Tá. E no se? direito tudo é si, né? A gente, quanto mais... Bom, primeiro... ontem saiu uma notícia que o ministro Dias Toffoli se declarou impedido de participar de um... Já era esperado isso, né? Já era Obviamente. esperado. Gente, a primeira pergunta que eu me faço sempre, por que demorou tanto para isso acontecer? Porque lá atrás, já haviam, aqui eu não estou falando, já haviam indícios. Questões que me permitem concluir que são questões... Vamos ser sutil. Questões que são inconvenientes. Tá? Inadmissível. Tá? Inconvenientes. Eu não vou usar nenhum, não. Eu vou usar uma incompatível. Porque o negócio é o seguinte, vamos lá. Assim, vocês vão entender uma coisa. Eu sempre falo que existe uma liturgia para qualquer cargo que você tem na vida. Existe liturgia. Eu sou professor de universidade, o Eduardo é professor de universidade. A gente não vai dar aula de sunga. Nunca. Eu não estou no Praia Clube, sabe? Então, não. Eu vou dar aula com as minhas roupas que sejam absolutamente adequadas para aquele ambiente. Se eu sou ministro do STF, tem certas coisas que eu preciso me furtar. E isso diz respeito não só aos ministros, também o entorno dos ministros. E aí, não estou falando de ministro que tem alinhamento ideológico com a UB. Esquece essa parte. Qualquer um, tá? Então, assim, aí você tem ministro que, olha, mulher recebe dinheiro do escritório de advocacia de fulano. Mas fulano não deu nenhuma decisão judicial a respeito daquilo. Tudo bem, não deu. Mas tem influência em outro que deu? Teve a ligação lá, aí, mensagem de WhatsApp específica pro filho que recebe. Esses dias, a revista Piauí soltou, antes de ontem, uma reportagem que o ministro, que vai ser o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral agora, um menino recém-formado na Faculdade de Direito, parece que é um fenômeno, recebeu 11 milhões da JIF, recebeu 5 milhões do Banco Master. São sempre valores muito acima da média, até dos grandes advogados que têm uma carreira já fora do normal. Longe de querer desmerecer aqui o profissional. Mas é incompatível com a realidade. É pegar um Marçal Justem Filho, que talvez seja o maior parecerista do Brasil dos últimos 20, 30 anos, porque atua em licitação e contratos, que é o que mais dá dinheiro, por exemplo, em direito público, ou pegar o escritório do professor Paulo de Barros, que foi o escritório que mais ganhou com o tributário, e olhar para os contratos desses caras, que são os monstros, assim, gigantescos, e verificar que eles não têm contratos que chegam nem perto desse valor para uma consultoria. Atuação processual é outra coisa, aí, o cara ganha em cima da demanda, mas... Sabe, eu não tô falando que tem algo de errado aí, mas é tipo assim, a gente espanca, a gente torce a lógica. Claro. E é claro. Se trocasse o ministro A, B, C, sem nomes, por um juiz de primeiro grau, sem família no judiciário ou na política, Joãozinho, Pedrinho, Marcelinho, o que aconteceria com esses 3 juízes hoje? Eduardo, não sei, pra te falar a verdade. Nessa conjectura eu não vou te falar. Você sabe por quê? Se saíssem do STF... Não. Esqueça que são os ministros. Suponhamos que esse caso tivesse envolvido a esposa de um juiz de primeiro grau, a família de um juiz de primeiro grau, entende? E esse juiz de primeiro grau, o que aconteceria com ele? Naturalmente. No mínimo
mínimo esse cara seria... No mínimo, ele seria... Afastado até apurar os casos. É o mais correto. Nesse momento, talvez estaria preso. Não. Mas afastado sim, preso não. Acredito que não, porque para ele ser preso, precisaria de correr todo o processo, de analisar as provas. Agora, sim, o que temos até agora são indícios. Mas aí, o que o professor Carlos está dizendo é o seguinte, se temos indícios, não é compatível com a liturgia do cargo que ocupa. Você entende, sim? É o que eu falo sempre assim, ó. Tem pelo de lobo, tem dentinho de lobo, tem olhinho de lobo. O que parece? Coelho. Você entendeu? Então, e o que a gente não pode, e aí se me permite falar isso, eu falo, o que a gente não pode é torcer a realidade para caber dentro do nosso discurso. O que acontece muitas vezes agora. O nosso ministro, alinhado ideologicamente com a gente, não, espera aí, calma lá. Para esse, os favores. Calma lá. Não, o outro, não, esse outro aí, esse carequinha aí é mau, esse carequinha aí é não sei o quê. Não, calma. Mas... Agora, precisa de uma reforma? Precisa. É igual, por exemplo, essa semana foi noticiada que há um embate, eu vou falar os nomes? Tá bom, vai, não tem problema não. Há um embate entre o Flávio Dino, que quer uma reforma estrutural necessária no Poder Judiciário. É igual, gente, vamos lá, vai. Vamos lá. Tá passado na hora de juiz de todas as instâncias parar de maltratar advogado. Cara, já tá passada a hora. Desse negocinho, essas questões, tá passada a hora. E o que a única coisa que ajudou isso foi gravação de audiência. Tirando isso, estaria muito pior. Mesmo sabendo que está sendo gravado, ainda insiste em fazer ali a violação de prerrogativa, a violação de direitos do advogado. Esses dias um juiz chamou um advogado, a sua... Você entendeu? Teve um desembargador também? Foi o desembargador que fez isso. Online, né? Não, gente, espera aí. Tá na hora de olhar e falar o seguinte, não, vamos separar o joio do trigo. Olha, você tem que ser sancionado. Sim. Sabe? Tem que ser sancionado. E o sentimento de corporatividade é gigante. Eu vejo isso, Carlos, esse corporativismo. Você entendeu? E aí eu vejo em todas as instâncias, cara. Isso vale para os juízes, vale para os promotores, vale para os defensores, vale para os delegados, vale para os advogados também. Parece que quando alguém da classe comete um abuso, em regra, a instituição faz uma defesa cega. Eu não acho que a instituição não deva defender, eu não acho que a instituição deva jogar o cara aos lobos. Mas, no mínimo, apuração séria. Exato. No mínimo, apuração séria. Mas cadê a apuração do nosso querido delegado lá de Goiás, que agrediu fez a questão de ilegalidade com aquele caso é um caso como é que é o nome dela? Mas cadê as associações de polícia? Cadê a Corregedoria da Polícia Civil que não se manifestou até agora? Não, e nem vai. Cadê? Eu até entendo não manifestar, desde que seja instaurado o devido procedimento administrativo disciplinar. A primeira coisa que teria que ser feito com aquele delegado, afastar ele. Não só do caso, mas porque foi gravíssimo. Sim. Tinha que afastar ele da função. Não é só... Não pode prender a advogada novamente. Não, peraí. O que ele fez... Não, você cometeu crime. É crime. É crime. É crime. O que ele cometeu é crime. Ele tem que ser afastado até ser que seja apurado. Entendeu? E isso tem que valer. Mas tem que começar aonde? Tem que valer da onde? Nós estamos falando de afastamento de juiz aqui, que você pediu. Sim. Isso tem que servir para delegado, para promotor, para todos, para advogado, para ministro. Para todo mundo. Acabou, todo mundo. Aí a gente volta naquele negócio. Ou o processo vale para todo mundo, ou o processo não vale? Ninguém. Eu acho que os processos políticos que a gente teve nos últimos anos, e é interessante que a gente pode pegar isso, a vantagem talvez dessa questão do processo venal politizado, é que há casos à esquerda e à direita. Então não é um problema tão grande. Mas talvez isso revele a grande incoerência e tudo isso que você está falando, né? Se a gente olhar lá primeiro para o caso do Mensalão e toda a deturpação que foi feita da teoria do domínio do fato para se prender certas pessoas. Aí, depois... Você falou que... Desculpa, velho. Eu sou penalfabeto, mas eu tenho uma ginga. Eu empolguei porque é o seguinte, você falou que é Acos, eu sou Roxina. O Roxina, antes de morrer, teve no Brasil. Aí falou, o quê?
vocês usaram a teoria do domínio do fato nisso? Vocês não entenderam nada. Eu digo, a teoria do Jacobs é deturpada no Brasil, mas é do Roxin também. Todas as outras são. Cara, Parece um filme da Marvel, né? Mas me diga qual teoria? Me diga qual teoria? Qual teoria? Penal, civil, constitucional, administrativa, não é deturpada quando chega em terra Brasília. Não existe, né, velho? Gente, muita loucura isso. É de acordo com a conveniência. A gente importa cegamente esses conceitos. Eu vou falar sério para vocês assim, vocês vão entender. Eu brinco que... Dizem, né? A gente tá no ano de Copa do Mundo. A gente diz que até 58 a gente tinha síndrome de cachorro, né? A gente teve nos anos 90 uma corrente penal muito evoluída, que a gente foi para fora, a gente teve as regras de Tóquio, Convenção de Tóquio, o pessoal do Brasil participou seriamente bem e tal. E aí hoje, você conversa com algumas pessoas, igual eu gosto muito da Beatriz Corrêa Camargo, que é professora lá na UF comigo, está direto na Alemanha, aluna da professora Pope, o Wagner Marteleto Filho, que é promotor de justiça, que também está estudando na Alemanha, André, promotor em... E a gente está direto conversando, a gente conversava muito na jurídica, e a gente estava direto batendo papo, conversando. Eu perguntei uma vez para eles se a gente está muito atrás no desenvolvimento de teorias penais e processuais penais. Eles falam, pelo menos 20 anos de atraso. Nossa. Aí, o que acontece? Pelo menos 20 anos de atraso. Então, por que acontece isso? E os últimos anos têm acelerado esse processo de deterioração. Porque a gente tem muita informação circulando, pouca produção de conhecimento. A gente tem discussões, igual hoje. Eu fiquei muito surpreso, infelizmente meu tio não está aqui mais, mas eu fiquei muito surpreso com uma vez o meu tio, que não estudou, assim, não teve educação regular igual a minha, de formação superior. O meu tio citava o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Acho que por influência de rede social e de questões assim, ele citava o nome de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu falei, vamos, você não é do meio jurídico, como que você está citando isso? A gente se perdeu numa infinidade de questões dessa forma, o que é uma pena, e se perdeu principalmente fazendo uma coisa que, para pesquisa, para o estudo científico, assim, é muito ruim. Hoje as pessoas, elas concluem para depois fixar as premissas. Então, olha, eu já decidi que é assim. Esses dias eu recebi de um amigo querido meu, que não é da área do direito, falando desse jeito assim, eu acredito que o Fux está certo. Aí eu não o respondi. Porque nada que eu falasse, olha o que ele escreveu, eu acredito que o Fux está certo. E o contrário muito bom. Também é a mesma coisa. Mesma coisa. Muito bom. Mesma coisa. Muito bom. Então, assim, você acredita que o Fux está certo? Então, nada que eu for te explicar juridicamente vai resolver. Eu vou bater numa parede. É como se eu corresse contra uma parede. Então, as pessoas estão decidindo, aí depois elas pegam os argumentos favoráveis, elas não pensam em refutar nada. Muda a jurisprudência, muda o entendimento majoritário. É muito interessante. Faz até uma PEC, para que possa encaixar. Exatamente. Eu vou pegar a realidade, vou distorcer e colocar dentro do meu discurso. Se a gente pegar assim, Mensalão e Lava Jato, que foram escândalos de corrupção politizados que foram muito mais contra a esquerda. Se a gente pegar do outro lado, o inquérito das fake news e os processos do 8 de janeiro, agora outros casos penais mais à direita. Se você pegar as mesmas pessoas, se você pegar as mesmas situações de incompetência ou de suspeição, etc., que se tem de um lado e do outro, o cara defende cegamente que tudo que foi feito no Mensalão e na Lava Jato foi certo, e do outro lado ele defende que tudo que foi feito no inquérito das fake news e no 8 de janeiro foi errado. E o contrário também. Há o outro que defende que tudo que foi feito no Mensalão e na Lava Jato foi errado, e que tudo que foi feito no 8 de janeiro e no inquérito das fake news está certo. Você entende? Eu acho isso muito absurdo, cara. Acriticamente, como você pode considerar isso? Não tem como. Mas, Eduardo, eu já ouvi uma justificativa disso. Lá no STF. Cegueira, né? Não, a justificativa, e eu não vou falar o nome do ministro aqui, não quero expor ninguém, mas a justificativa foi o seguinte: o direito não pode ser engessado. Ele tem que agir de acordo com a circunstância. Sim. Aos amigos. Que o professor Carlos acabou de falar mais cedo aqui. Aos amigos da lei. A riqueza da sala de aula. Aos amigos do rei, as benesses da lei. Eu tenho espectro político dentro da sala de aula de A a Z. Aí, beleza. Riqueza da sala de aula. Aí, beleza, eu chego lá. Pá. Aí eu vou dar aula, falar sobre esses passados
Você, Eduardo, colocou até como, mas é esquerda. Ah, beleza. Aí, ó, tá errado aqui, tá beleza. Absurdo! Ó, não, gente, isso aqui é nulidade, tem que refazer o processo. Você consegue ser chamado de comunista e fascista na mesma aula. Exatamente. Na mesma aula. Começo da aula. Explicando mensalão e petrolão. Final da aula, extrema direita. Aqui tem nulidade, então tem que refazer o processo. Bom, se o processo está errado desde o começo, vamos refazer. Professor, mas eventualmente se refazer o processo, o que vai... Bom, se eventualmente se refazer o processo, vai dar prescrição. Vai dar prescrição assim. Absurdo! Esse é um grau de vagabundagem, você é vagabundo também, você é de esquerda, absurdo um negócio desse. Prescrição. Gente, mas isso aqui é nulidade, tá lá no Código de Processo Penal, não pode acontecer Cada um isso. quer ter um Código de Processo Penal. Tá lá na Constituição, não pode, tem isso. Aí, beleza. Aí vai passando na aula, eu explico sobre a outra questão do inquérito das fake news. Falo, ó, nasceu errado. Vai pra 7 anos. Devia distribuir, nasceu errado, o tempo tá correndo assim, não pode. Sabe? Aí você fala, aí o mesmo cara que falou que eu era lá, olha, é isso aí, professor, é isso, agora sim, muito absurdo, agora você cara. tá dando É muita loucura, é muita loucura agora isso. É um direito penal meu. Exato. Não existe direito penal de todos, é o meu processo. Qual é o ponto? O cara já concluiu. Aí, e gente, isso é uma questão de... Eu gosto muito do Byung-Chul Han, sociólogo alemão, apesar desse nome. Ele fala que em algumas questões lá que a gente ligou o modo sobrevivência, a gente não está raciocinando por causa de rede social. Cara, em muitos pontos a gente faz isso. Não, mas aí pra gente encerrar... Pra gente encerrar, vamos dar a César o que é de César, né? Aí eu tenho que elogiar algumas decisões duríssimas do ministro Alexandre de Moraes em relação às Big Techs. Sim. Porque não fosse a rigidez dele na tratativa do inquérito da fake news, que nasceu errado, mas que está tendo bons frutos no decorrer dele, mesmo que talvez depois lá na frente seja declarado nulo, mas nasceram jurisprudências, nasceram legislações que vão contribuir para quê? Ele enxergou uma coisa que até então não estava sendo tratado. Sim. O poder de controle social e político das redes sociais. Eu fico olhando, e isso eu falo assim direto. Assim, conceito de liberdade de expressão. A gente infantilizou o conceito de liberdade de expressão como se ele fosse uma liberdade de expressão ilimitada. Não, o conceito de liberdade de expressão é que, vou voltar nos antigos também. Eu acho que eu estou bem saudosista, porque só pode. Quando falava lá assim, como que é? O seu direito começa onde termina o meu? O seu direito termina onde começa o meu. Exatamente. Aí o que acontece? Quer dizer, conceito de liberdade de expressão. Gente, rede social é meio de comunicação, comunica. Eu não tenho direito pleno, ilimitado de liberdade de expressão de eu falar o que eu quiser. Em lugar nenhum. Quer dizer que antigamente, então, no passado, eu podia escrever... eu podia escrever uma carta achincalhando todo mundo e publicar essa carta num jornal que estava tudo certo. Não estava tudo certo. Eu tinha meios de combater o excesso. Aqui eu não estou falando da sua liberdade. A liberdade você tem. Agora, o excesso criminoso, civil e penalmente, esse precisa ser combatido. Não, eu até concordo, professor. Já falei isso para o professor Eduardo, que você tem liberdade ampla garantida pela Constituição. A liberdade, inclusive, de cometer crime. Gente, eu tenho a liberdade. Simples. Não vai deixar de ser crime, porque está na rede social. É crime? Entendeu? É crime. A gente simplesmente tornou mais sofisticado por conta de um processo de desenvolvimento tecnológico, sabe assim? Mas não deixou de ser uma conduta criminosa. Não, e o que a gente faz com isso? A gente infantiliza o conceito e torna isso uma disputa político-ideológica. Se você defende controle de rede social, porque você é disso, você é daquilo. Não, aqui está pela nossa liberdade. Não, cara, não dá para com isso. Sabe? Para com isso. Trata as coisas como elas são. Eu faço uma pergunta para vocês. Eu adoro meu carrinho. Ando nele. Eu posso dirigir no centro de Uberlândia a velocidade que eu queira? Não pode. Tem limitação, né? Eu tenho que andar de cinto de segurança? Isso é um aspecto da minha vida. A rede social é um aspecto da minha vida.
Sabe, assim, por que ele não vai ter limite? Eu lembro que lá atrás, quando São Paulo foi a primeira cidade do Brasil a determinar a obrigatoriedade de utilização de cinto de segurança. Aí discutia uma constitucionalidade ou não daquilo, depois virou inconstitucional. Depois legislou sobre trânsito o Brasil inteiro, passamos a usar. Depois houve aquela discussão sobre farolzinho de carro. Cara, são aspectos da nossa vida que foram regulados por lei. A rede social não vai ser diferente? Então, por exemplo, quando o ministro Alexandre... Antes por lei do que pela própria Big Tech. Exato. Aí, quando o ministro Alexandre... democrático. Antes que o ministro Alexandre foi, e realmente... Por mais que eu tenha críticas à origem do inquérito das fake news, eu tenho origem à forma com que ele foi distribuído. Claro, claríssimo. Sabe, assim, a forma com que ele foi distribuído, porque tinha que ser distribuído. Não, o Dias Toffoli põe na mão dele. Até aquele momento... A recepção dele pela Constituição não me parece correta. Então, assim, hoje eu tenho uma crítica danada. Teve um processo em Goiás uma vez que o próprio STF mandou, que foram 7 anos de inquérito policial por um crime de furto, que tem uma pena de 1 a 4 anos. 7 anos de inquérito policial, o STF mandou trancar. A gente já está com quantos anos agora? 7, vai bater 7. Vai bater 7 Ele anos. É de 2019, né? E aí? Vai até quando? É isso mesmo. Não é razoável isso, né? Não é. Mas, enfim, chegamos ao final do nosso episódio, infelizmente, né? Puxa. Queria abrir aqui o espaço para o professor Carlos fazer as considerações finais, fazer as indicações dos livros que trouxe, para que todos possam conhecer e ler também. E fique à vontade. Não, bom, eu queria primeiro agradecer a vocês, são meus amigos queridos. Eduardo, eu agradecer a vocês, Humberto, sem brincadeira, foi um bate-papo legal. A gente foge do roteiro, mas, poxa, a gente se diverte conversando, olhando, falando sobre essas questões assim. E, cara, eu gosto muito desses espaços assim, que a gente pode conversar de uma forma tranquila. Divergências, a gente na sociedade vai... As divergências, elas existem, igual na minha casa mesmo. Eu sou Flamengo, minha esposa é Vasco. Amo ela mais do que tudo. Mas aí é pior do que PT e PL. Põe muito. Essas diferenças existem diferenças aqui. Era pior, né? Flamengo e Vasco, é complicado, hein? Mas é sempre assim, cara. E falar sobre direito, falar sobre questões jurídicas, falar sobre essas questões sociais... Eu gosto muito de academia, gente. Eu gosto muito das questões de sentar, pegar um bom livro, igual... Quando você olha, aí você vê que nenhum fenômeno é isolado. É igual quando eu falei sobre esse livro aqui, Punir os Pobres, a gestão da miséria nos Estados Unidos, isso ensina pra gente. Então você entende, por exemplo, por que você vai mexer numa questão penal, aumentar determinados crimes, a punição de determinados crimes, quando você diminui um aspecto social, igual... Aqui fala da questão da terceirização, da privatização do sistema carcerário americano, que foi um mega sistema de transferência de dinheiro em massa para uma elitezinha. Aí você entende, você fala, opa! Então, quer dizer, não é todo mundo que vai ter o direito de montar um sistema prisional, não. É uma elite que já ocupa uma certa burocracia dentro do Estado que vai receber milhões. Então, quer dizer, aí você vê que as políticas elas são construídas muitas vezes para isso. E aqueles que não se adequam? Naqueles que não se adequam, eu vou pegar uma força institucionalizada e vou jogar contra eles. Que força institucionalizada é essa? O penal. A gente olha no Banco Master. O rapazinho lá só foi preso porque estava dentro do aviãozinho, o ex-barbudinho lá, que foi depois que entrou dentro do sistema prisional, deram uma depilada nele. Aí, o que acontece? O rapaz que escrevia coisas pra namorada no WhatsApp, Pepeca. Que um dia eu descobri que foi a maior busca do Twitter. O Brasil é incrível, gente. A maior busca do Brasil no Twitter foi essa palavra que eu acabei de falar, que eu olhei e falei, meu Deus do céu. A que ponto chegamos? Aí, o que aconteceu? Ele só foi preso porque estava indo embora. Antes disso, não se falava em prisão de Daniel Vorkapel. Tinha acabado de chegar de Brasília. Você entendeu? Pois é. Não se falava. Mas na hora que viram que a coisa... isso aqui vai pegar mal. Para todo mundo, vai pegar geral. Aí, não, prende. O cara tinha um sicário. Sicário assassino.
O cara que cobrava a dívida dos outros. Mandou quebrar jornalista. Eu preciso fazer mais o quê para ser preso? Sabe, assim, só bater na mãe do ministro. Depois ainda suicidaram, cara, hein? Só para te provocar, professor. Aqui vai a última provocação e eu vou encerrar. Porque, olha só, aí descobriram que os peritos da Polícia Federal acessaram os dados do tal Vorcaro através da nuvem, do iCloud. Mas vem cá, eles só descobriram isso agora que é possível fazer? Agora. E antes? Para todos os políticos que estão sendo investigados, eles não conseguem encontrar a nuvem deles? Está escura? O que acontece? Pois é. Por que encontraram a do Vorcaro e não encontraram as dos políticos? Nos últimos tempos eu estava lendo sobre um levantamento. As investigações, a partir de uma determinada relatoria no próprio Supremo Tribunal Federal, elas pararam. Elas andaram num ponto e não despacha mais. O ministro sentou no processo, tá lá. Então, quer dizer, aí você olha e você fala, tá bom. Cara, como que eu explico isso? Porque eu sou professor. Como que eu explico isso para a população? É mais um que vai dar em pizza. É isso aí. É mais um que vai dar em pizza. É isso aí. Então, assim... resumindo o nosso episódio, pessoal, o nosso episódio de hoje falou sobre seletividade penal. Tudo isso que nós conversamos aqui leva à seletividade penal, favorecendo aqueles que já são favorecidos, enriquecendo aqueles que já são ricos, empoderando aqueles que já possuem poder. Essa é a nossa realidade e a gente discute esses temas aqui para que você possa também pensar sobre esse assunto, estudar sobre esse assunto, entender melhor como funciona o sistema político e o sistema de justiça do nosso país. Professor Eduardo, suas considerações finais. Não, só agradecer a oportunidade, né, de poder estar aqui, conversar com o Carlos, um amigo, já tinha um tempo que eu não via, né, matamos a saudade. E também é você, meu amigo, que sempre me dá a honra, o prazer sempre de dividir juntos. Essa bancada contigo. Foi sempre juntos. Muito legal, foi um episódio bem enriquecedor. Com certeza. Agradecer também aqui sua presença sempre comigo aqui, falando sobre aspectos constitucionais, nada enviesados, né, professor? Sempre baseado hoje nem no tanto, texto. Né? Hoje nem tanto, né? Hoje nem tanto, às vezes mais, hoje nem tanto. Nós vamos trazer ele para os progressistas. Vamos deixar. Um dia a gente consegue fazer ele mudar um pouquinho o pensamento dele, mas tá tudo bem. Isso é que faz a democracia, é a divergência dos pensamentos, né, professor Eduardo? O professor vou te dar um presente. Provocando. Eu vou te dar um presente. Estou sempre aberto ao conhecimento. Vou te dar duas camisas. Uma camisa do Flamengo e uma camisa da seleção vermelha, pra você ficar tranquilo. Ele não vai usar. Do Flamengo eu ainda tenho coragem de usar. Meu pai é flamenguista, né? Use homenagem a ele. Na Copa, de vermelho na Copa. Vai ser preso, não pode. De jeito complicado. Professor Carlos, muitíssimo honrado com a sua presença aqui. É um amigo querido, a gente já se relaciona a longa data e quero ter a oportunidade de assistir uma aula sua um dia desse. Vamos lá depois. Eu quero ir lá porque adoro universidade. Tem muito tempo que eu não vou na UF, quero ir lá. Não, vamos lá, depois a gente encontrar. Eu vou conversar com você pra gente combinar de ir lá assistir uma aula. Aquela assim... que a sala tá cheia e que a matéria vai ser pesada, que vai ter muita polêmica, essa que eu quero estar lá. Vou fazer um evento lá um dia e vou te convidar para você falar, porque, cara... muito obrigado. Olha só, trabalho que você faz, assim, no podcast desse, cara, a gente precisa levar para a universidade, que eu tenho muita vontade de fazer um lá. E são novas formas de comunicação, claro. Novas formas de divulgar o direito. E vocês dois fazem um trabalho fantástico, gente. E isso precisa você chegar... Você inspirar novos alunos da universidade a fazer isso. Chegar a explicar para o pessoal. Gente, olha, é uma nova forma que a gente tem de comunicar. E é bem da geração deles. Sim, sim. Então, assim... E eu te falo, assim... Tem um pessoal lá, e eu até me incluo nele. Você tem o conhecimento dessas questões, você viu um novo caminho, assim. Tem um pessoal lá ainda que está na era do sinal de fumaça. Que não é aberto a essas novas tecnologias. Então, você pode, assim, inspirar muita gente lá e vai ser uma honra te receber. Estou à disposição, estamos à disposição, né, professor? Como sempre, Eu não faço nada, ninguém faz nada sozinho, né? Esse também podcast não existiria se não tivesse convidados, assim, ilustres, como você está aqui, e outros tantos que já passaram aqui com a gente. A gente não tinha noção do quanto cresceria o nosso podcast, graças a Deus, tomamos uma proporção aí
bem grande, em comparação com outras, inclusive canais de notícias relevantes que temos em Uberlândia, a nossa audiência é superior, graças aos nossos convidados e graças ao nosso esforço aqui de levar fielmente um conteúdo de valor mesmo, democrático, onde as pessoas podem expor as suas opiniões com liberdade, e nós nunca vamos restringir aqui a liberdade de expressão de ninguém. Fica à vontade. Se alguém cometeu um crime, que responda por esse crime, mas que pode falar, não tem problema nenhum. Muito obrigado mesmo, de coração. Espero que volte outras vezes para que a gente possa fazer outros debates aqui. Esse debate, inclusive, desses casos de violações de prerrogativas de advogado é um tema muito importante, que a gente pode trazer até outras pessoas para a gente falar sobre esse assunto aqui. Talvez uma pessoa que esteja na direção da OAB, falando sobre prerrogativas, também seria importante a gente trazer e conversar sobre isso. Né? Mas, muito obrigado a você que ficou com a gente até agora, assistiu o nosso episódio, e eu quero agradecer também aqui o apoio da JHGB Advogados e da Next Corporate, que viabiliza a produção desse conteúdo aqui. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva, ative o sininho, compartilhe, para que a gente possa fazer crescer essa comunidade aqui. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Um grande abraço. Galera, obrigado.